em Daniel capítulo 12. Nós estamos então hoje finalizando a série Caminho para a Resposta de Deus. E nessa direção nós vamos continuar aprendendo com Daniel, homem que recebeu respostas de Deus e passou por experiências sobrenaturais, e eu tenho a certeza de que você não está aqui à toa, você quer ter experiências sobrenaturais, você quer ter respostas de Deus para a sua vida, e nós estamos durante 3 semanas por direção de Deus, meditando na vida de Daniel, aspectos que nós podemos trazer para a nossa vida, para que possamos caminhar em direção às respostas que Deus tem para nós, na direção que o Senhor tem, experimentando vivências, tendo experiências sobrenaturais com Ele. E nos domingos anteriores, nós aprendemos dele os seguintes aspectos. Eu vou aqui lembrar um pouco. Nós meditamos nos 4 primeiros capítulos e vimos ali que nós, como Daniel, precisamos ter uma mentalidade consagrada. Temos uma mente consagrada a Deus para que possamos, então, ter as respostas. Precisamos ser íntegros, inteiros para Deus. Precisamos também andar em comunhão, como ele claramente andava com os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abednego, que ganharam esses nomes depois na Pérsia. Também devemos andar em intercessão coletiva. Quando houve lá o decreto de morte, Daniel se propôs a revelar o sonho para o rei Nabucodonosor, algo que ninguém tinha conseguido fazer. Então o rei tinha já decretado a morte de todos os sábios ali. Daniel então se propõe a ser instrumento de Deus para não somente trazer revelação do sonho, mas dizer qual era o sonho. Os sábios lá estavam assim: não, então o rei diz qual é o sonho para a gente revelar. Não, vocês não falam que são magos aí, sábios? Se não me disserem qual foi o sonho que eu tive, vou matar vocês tudo. E aí Daniel se coloca como instrumento de Deus e convoca os seus amigos para interceder. Olha, vamos orar junto, intercede comigo aí, porque só tem coisa que só se vence em intercessão coletiva. Tem coisa que só se vence em comunhão. Então, aprendemos com Daniel, porque ele andava em comunhão, e também aprendemos que Daniel fazia discípulo, ele era um homem consagrado. Ele, quando foi levado com seus amigos de Jerusalém para Babilônia, ele então se consagrou a Deus, não quis se alimentar daquilo que estava orientando ele se alimentar. Eles quiseram se consagrar a Deus e pediram para o eunuco, o chefe lá, fazer um teste. Faz um teste aí que vai dar bom no final, pode ter certeza. E assim foi feito, e Deus honrou. Eles ficaram melhores do que os outros, ganharam sabedoria além, foram para outro nível. Então nós vamos aprendendo aqui alguns aspectos que é para a gente trazer para a nossa vida de verdade. Não é só para a gente sair daqui com um entendimento intelectual do que aconteceu, do que está dizendo na Bíblia, que é histórico, que aconteceu de verdade. Tem aqui relatos históricos, quando a gente fala de Nabucodonosor, quando a gente fala de Daniel, quando a gente fala do rei Ciro, isso aí é fato histórico, aconteceu há 2.600 anos atrás, de lá para cá. 2.600, 2.580, 2.570, e assim foi. Estamos aqui datando isso. E aí também aprendemos de Daniel que nós devemos nos importar com o decreto de morte do próximo. Devemos nos posicionar deixando Deus usar a nossa vida para mudar a história da vida das outras pessoas. É dentro desse contexto de jeito de viver que Deus se manifesta de forma sobrenatural, que Deus traz revelações, que Deus traz entendimento, que Deus faz algo diferente. E isso queima no nosso coração, porque nós queremos viver assim. E se por acaso isso não te despertou ainda, que seja despertado hoje em nome de Jesus, que você anseie por viver uma vida diferenciada, uma vida sobrenatural, uma vida cheia da presença de Deus, uma vida a qual você recebe do Senhor
revelações específicas, uma vida que você anda ligado com Ele e tudo tem um jeito de fazer. Nós estamos aqui nesses domingos procurando aprender com Daniel nessa direção. Que você faça discípulos como Daniel fez, que você esteja preparado para as oportunidades, foi o que nós vimos no domingo passado. Depois de anos, Daniel já não estava na mesma posição anterior, então lembram dele para revelar outro sonho, outra visão que o rei teve, e aí lembraram de Daniel. Daniel foi lá ser usado por Deus novamente, aproveitou a oportunidade, estava preparado para a oportunidade quando ela surgiu num momento inesperado. Que você esteja preparado, preparada para as oportunidades quando elas vierem, ter discernimento de Deus para entender que é uma oportunidade. E assim vai. E hoje, então, nós vamos no capítulo 5. Isso aconteceu, então, há 550 anos atrás. Nós vimos do ano 600 anos de Cristo, já estamos no ano 550. E aqui no capítulo 5, nós vemos o filho do Nabucodonosor, o rei Belsazar. Ele vai ao trono, só que Daniel já não era mais participante do governo. E várias coisas acontecem nesse capítulo 5 que nós vamos descrever aqui. Nós vamos ver o que aconteceu no capítulo 6 e depois nós vamos dar um jump, vamos fazer um salto para chegar no final. E é nesse final que eu quero compartilhar com você onde nós queremos chegar, que é justamente no capítulo 12. No versículo 3, eu quero que você já entenda onde que nós vamos chegar. No versículo 3 do capítulo 12, o anjo fala assim para Daniel, preste atenção: aqueles que são sábios reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Diga, eu quero viver desse jeito. Que assim seja, que a palavra do Senhor venha sobre nós, trazendo entendimento, abrindo os nossos corações, fazendo divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, para que nós possamos sair daqui com decisões bem firmadas, desejando viver como sábios, reluzindo como o brilho do céu, conduzindo muitos à justiça, vivendo no centro do propósito de Deus. Mas vamos continuar. Desculpa. Vamos continuar entendendo aqui então. No capítulo 5, Daniel já não era mais participante do governo porque o filho do rei que tomou o trono, anos já haviam se passado. E como a minha vida é a sua vida, ela possui altos e baixos. Muitas vezes nós estamos na alta, muitas vezes nós estamos na baixa. Sim ou não? E o que não pode faltar é nós estarmos cheios da presença de Deus. Não olharmos para as circunstâncias. Só que em um momento Daniel foi lembrado. Ali no versículo 11 e no versículo 12 do capítulo 5, nós vemos Daniel sendo lembrado por algumas pessoas do reino, porque o rei o rei Belsazar, ele teve uma visão da escrita na parede, uma visão aterradora, que aqui eu não vou entrar em detalhe nesse sentido, e não souberam trazer a revelação do que aquelas palavras escritas por um dedo na parede. Foi algo espiritual acontecendo, todo mundo ficou aterrorizado, chamaram então Daniel, lembraram de Daniel, porque era um homem que tinha sabedoria de Deus. E aí então Daniel foi lá e mostrou para o rei Belsazar o que aquilo significava. E tem algo muito específico ali no versículo 27, no versículo 29, até os primeiros versículos do capítulo 6, nós vemos algumas coisas acontecendo que eu quero extrair aqui com você. Deus se manifesta em resposta através da vida de Daniel. Daniel se posiciona. Mas
Daniel não queria ser reconhecido. Mais uma coisa que a gente pega da vida de Daniel. Daniel não queria ser o foco das atenções. Ele trouxe revelação, trouxe entendimento. E antes de trazer mais um detalhe, o rei ainda faz promessas para ele. Preste atenção, lá no versículo 17. No 17, você vê ali claramente o rei prometendo coisas para ele ali nos versículos anteriores e Daniel respondendo: olha, rei, o negócio é o seguinte, deixa os presentes, as dádivas, fiquem para você, tá? Dá para outra pessoa. Eu estou vindo aqui em nome de Deus. Vou te mostrar a interpretação. Apesar do rei estar ali já preparando o caminho para abençoar Daniel, Daniel não estava ali numa posição guiado por benefício, nem por recompensa e nem por reconhecimento. E a gente vê isso durante toda a trajetória de Daniel. Isso já foi falado no primeiro domingo. E eu pergunto, qual é a tua motivação para você fazer as coisas? O que move você? São benefícios? São recompensas? Reconhecimento das pessoas? Às vezes mesmo agindo para Deus, vivendo para Deus, será que a gente espera o reconhecimento de alguém? Dos irmãos? Lá no trabalho, você faz alguma coisa esperando o reconhecimento de alguém? Qual é a tua motivação? A gente vai aprender um pouco mais com o Daniel aqui. A motivação do Daniel que nós aprendemos aqui é uma motivação conduzida por exclusivamente fazer a vontade de Deus, de revelar Deus através das ferramentas que Deus deu para ele. Assim seja na minha vida e na sua vida. Daniel, então, traz o entendimento ali, só que um detalhe que chamou muita atenção, da mesma forma como foi no que falamos no domingo passado, na revelação que ele trouxe para o rei Nabucodonosor, a mesma coisa acontece com Belsazzar, com o filho dele. Ele foi íntegro na resposta. Da mesma forma que Daniel falou que tinha que falar para o rei, falou para o rei: rei, se arrependa dos teus pecados, porque senão vai passar o teu tempo. E ele falou. E se você lembra da passagem, 1 ano demorou para acontecer. O que não deve ter acontecido na vida de Daniel nesses 12 meses? Ele entregou a palavra que tinha que entregar. A palavra se cumpriu, por mais que parece que demorou. Ele fez a coisa certa, fez com integridade. E acontece de novo aqui a mesma situação. Daniel vai trazer revelação para o rei Belsazzar. E as palavras ali na parede diziam o seguinte, né? Contou Deus o teu reino e deu cabo dele, pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Acabou o teu tempo, Belsazzar. Você imagina? Eu fico imaginando aqui Daniel, quando a gente entra na história e entra no contexto, eu fico imaginando, poxa, já tinha acontecido já uma palavra dessa para o rei, ele já tinha dado de dedo no rei, né, na forma de falar, e passaram-se 12 meses. Preste atenção que tem alguns detalhes que a gente vê aqui, Daniel já não participava mais do reino. Eu fico imaginando, deve ter acontecido um monte de coisa. Ó, escanteio, vai para o banco, sai do reino. Você imagina, já percebeu? Quando a gente vai meditando na palavra, você vai vendo os bastidores da coisa. Daniel foi lembrado por alguém e foi trazido de volta para trazer revelação. O que aconteceu nesse período ali de 4, 5 anos de intervalo entre Belsazzar e Nabucodonosor? Então, às vezes, parece que o tempo está passando e nós estamos em derrota, mas a palavra de Deus está se cumprindo, amém? Deus está operando, tem um tempo e tem um modo para que as coisas aconteçam. Nós queremos que as coisas aconteçam da forma e no tempo que a gente espera, mas na maioria das vezes não é assim. Deus está trabalhando no nosso coração, tem algo a fazer. E aí, então, novamente, Daniel está lá de frente para o filho do rei e fala: ó, teu tempo passou, campeão. E eu fico imaginando no lugar dele, né? Meu, será que vai demorar mais 12 meses para isso se cumprir? Mas não foi não, foi rapidinho. Foi logo em seguida. E aí o rei Dario, o Medo, ele assume o reino, porque houve uma guerra, né, da Babilônia ali contra os persas, e então outro rei toma o reino e puxa Daniel, então, para
a liderança ali daquele reino. Ele, como um dos presidentes, 3 presidentes que foram colocados sobre todo o reino, Daniel é colocado ali. Isso está no capítulo 6. Daniel, ele foi íntegro. Daniel, ele falou o que tinha que falar. Ele não cedeu quando se deparou com uma revelação novamente ali para dar para o rei. Ele não tremeu na base. Ele poderia ter pensado, poxa, já falei para o pai dele. O cara já vai ficar me olhando assim, né? Vai saber que foi eu que falei isso. E vou mandar essa para o rei de novo? Mas ele fez o que tinha que fazer. Ele foi íntegro. Ele foi honesto consigo mesmo. O que acontece na nossa vida? Nós vemos aqui que Daniel, ele foi íntegro, não andou guiado por recompensa, não andou guiado pelo reconhecimento que poderia ter, não. Ele foi inteiro para Deus. E aqui eu dei aquele exemplo, né, na semana passada, do casamento, que eu gosto muito de dar o exemplo do casamento, porque ilustra muito bem a nossa aliança com Deus, é a aliança mais próxima aqui na Terra, quando, no caso, a esposa vai lá e fala, olha para o marido, olha, eu não fiz nada com o fulano lá que estava ali me cantando, estava ali tentando me seduzir, eu não fiz nada com ele, não dei beijo, nada nele, tá tudo certo, só passei a mão no peito dele, só fiz um carinho, porque ele é muito querido e tudo mais e tal. Aí os maridos aí vão falar assim, tá tudo certo, tudo bem, né? Vão ficar doidos da vida, né? Da mesma forma o marido falar para a mulher, olha, a moça lá estava dando em cima de mim, eu fui lá, não fiz nada, não beijei ela, no final só dei uma mordidinha no pescoço dela. E a mulher vai falar assim, a sua esposa vai falar assim, não, tá tudo certo, tudo bem, não foi nada não. Óbvio que não. Por quê? Porque nós queremos o nosso marido, a nossa esposa, 100%, sim ou não? 100%, não é 99%. Da mesma forma somos nós para Deus. Nós devemos ser inteiros para Deus, íntegros para Deus. E quanto mais nós vamos vivendo essa integridade, praticando essa integridade, sendo inteiros para Deus, nós vamos então mergulhando no caminho das respostas, nós vamos tendo experiências sobrenaturais com Deus. Então nós vamos fazendo uma análise pessoal da nossa integridade a Deus. Acontece, eu já vi muito pessoas cedendo as coisas do mundo porque são boas, porque são agradáveis para a carne, mas nos afastam de Deus, são horríveis para o espírito e as coisas são passageiras. Elas vão trazer um prazer momentâneo, elas vão trazer uma alegria, mas elas vão passar e elas não nos aproximam de Deus. E a nossa escolha precisa se aproximar das escolhas de Daniel, de quem nós estamos aprendendo aqui nessa reunião, nesse culto a Deus. A grande maioria dos cristãos só faz alguma coisa com algum benefício. Aí que está. O ser humano é guiado por benefício. O ser humano natural é guiado por recompensa. O ser humano natural é guiado para ter reconhecimento. Eu quero dizer para você, quanto mais cheio do Espírito, quanto mais cheio da presença de Deus, isso vai diminuindo em você. Você vai querendo evidenciar aquele que você conheceu e que habita em você e que é maravilhoso demais, que é digno de honra e louvor, e você quer evidenciar ele através da sua vida, seja lá onde é que você está, com quem que você fala ou o que você faz, você de alguma forma quer mostrar ele, quer falar dele, porque você vai aprendendo a amá-lo, você vai tendo experiências maravilhosas com ele, e ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é maravilhoso, então a minha vida é para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nós queremos então cada vez mais mostrar a ele, não trazer a evidência para nós. A maioria dos cristãos agem por benefício. Eu fico imaginando, né? Oração da sexta-feira aqui. Se a gente fizer uma campanha, oração dos milagres, 3 sextas-feiras, oração dos milagres aqui. A resposta de Deus para a sua vida. E nós vamos orar nessa direção. Mas vai lotar a oração. Vai lotar. Vai lotar. Por quê? Porque o ser humano é guiado por benefício. Eu vou porque eu vou ter um benefício. Agora vamos fazer 3 sextas-feiras de oração pela cidade. Propósito de oração por Gaspar, pelo nosso povo. Aprendemos com Daniel, ele se entregava pelo povo. Aí, será que a quantidade vai ser a mesma? Para servir
Vamos servir na cozinha, vamos servir para limpar, para fazer as coisas. Vamos fazer um mutirão da igreja. Esse ano a gente não fez ainda, né? Vamos fazer um mutirão aqui na igreja. Vem sempre os mesmos. E não vem sempre os mesmos. Por quê? Agora vamos lá. Bazar. Uma galera para servir no bazar. Não estou dizendo que todo mundo que serve no bazar está por algum benefício, não é isso? Pelo amor de Deus, né? Vamos servir no bazar. Vai ter o bazar dia 2, uma galera servir, tá bom? Mas muitas vezes, poxa, e se a gente fizer assim? Vamos fazer assim, Ana Paula? Esse bazar agora, dia 2 de julho, tá? Que vai ter no Dia da Família. Pessoal que trabalha no bazar, ninguém vai levar nada antes do bazar abrir. Ninguém vai escolher nada antes, vai separar nada antes. Tá bom, amor? Vamos fazer assim nesse bazar agora. Eu quero ver quantas pessoas vão vir agora. Fechou? Glória a Deus. O que move o nosso coração em servir? Nós servimos para quê? Para ter um benefício? Vou fazer aquilo que eu, de alguma forma, me sinto bem? Ou é para eu entregar de mim, daquilo que Deus deu, para benefício do outro? Esse é o caminho. Esse é o coração de Daniel, esse é o coração de Jesus, esse é o coração de Abraão, esse é o coração de Paulo. É nessa direção que nós temos que ir, e é dessa forma de ser que Deus se manifesta de forma sobrenatural nas nossas vidas. Aí nós aprendemos isso com Daniel, porque a integridade atrai a resposta de Deus. Repita comigo, a integridade atrai a resposta de Deus. E como já estamos no capítulo 6 ali, já falando, nós vemos ali no versículo 4, pode deixar projetado, nós vemos ali os outros 2 presidentes, Daniel tinha sido colocado como um dos 3 presidentes, 120 sátrapas, que eram tipo governadores das regiões gerais, conquistadas pelo reino persa, e aí então, os outros 2 presidentes e os 120 lá, estavam tramando contra Daniel. Por quê? Porque Daniel se destacava. Daniel, por seu jeito de ser, se destacava. Olha o que está escrito no versículo 4 do capítulo 6. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, porque era fiel, não era desonesto, nem negligente. Podemos aprender muitas coisas aqui com Daniel? Como é você em tudo que você faz? Lá na sua casa, no seu trabalho, no ministério, com a sua família, que cresça em você cada vez mais, em nome de Jesus, essas características, fidelidade. Como que você administra as suas finanças? Você administra do teu jeito? Você tem uma organização financeira? Você investe no reino de Deus? Você é mordomo de Deus? Você é fiel? Você administra as finanças sabendo que Deus é o teu Senhor e você administra na direção dele ou na sua direção? Muda tudo. Tudo muda. Como é você nas suas decisões? Você cede ou você é íntegro? Talvez você vai achar, não era desonesto. Eu não sou desonesto, mas algumas coisas nós somos desonestos. Tem que perceber isso. Temos que ter clareza em algumas atitudes, nos abrirmos a possibilidade de nos analisarmos e vermos os nossos erros. Pedimos para Deus trazer, porque senão a gente não vive na excelência, no nível de que estamos propondo aqui nessa série. Que nós queremos crescer, eu sei que todo mundo aqui quer crescer, quer voar, quer ser usado por Deus, quer ter experiências pessoais. E é isso mesmo, vá nessa direção. Não perca a oportunidade, não viva aqui como um ser humano natural, normal, aí só para comer, beber, dormir, morrer, e ter desejos passageiros, e aí daqui a pouco a tua vida passaram-se anos, e você não sabe nada do que Deus queria fazer, e a influência que a sua vida poderia exercer na vida das pessoas, a partir da sua família, ela não acontece, fica parada no tempo, e toda vez que a gente fica parado no tempo, a gente retrocede. Toda vez, espiritualmente é assim, ou a gente avança ou a gente retrocede. Quem fica parado retrocede, até mesmo na igreja. Retrocede. Então, que seja um despertar para a sua vida.
Que você esteja, a partir de hoje, pronto a tomar uma decisão de ir em direção a esse caminho para a resposta de Deus na sua vida, para que você viva isso constantemente, que você não perca as oportunidades. O tempo vai passando e você continua crescendo. A gente viu isso na vida de Daniel. Ele está ali, os anos estão passando. Nós aqui já estamos falando nessas 3 semanas, já estamos aqui com 50 anos de passagem. Não são 5 meses, são 50 anos. Cerca de 50 anos nós estamos falando aqui. E você vê ali Daniel continuando sendo íntegro, continuando sendo usado por Deus, continuando sendo fiel, continuando sendo excelente em tudo aquilo que ele faz. E nós precisamos crescer na visão de excelência em tudo. E que assim seja em nome de Jesus. Mas você vê algo muito importante na vida dele também nesse capítulo. Porque quando esses homens planejaram fazer algo contra ele, e isso acontece porque quando você cresce em Deus, quando você brilha a luz de Deus nos lugares, tem sempre um endemoniado que vai querer te perturbar, fica tranquilo. Quando vê... Olha, vou te falar uma coisa. Se você não está incomodando, tem alguma coisa errada. Então repita assim comigo. Eu quero incomodar o inferno. Ai, meu Deus. Não, eu quero incomodar o inferno. Em nome de Jesus, Deus é comigo. Fala assim, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O Espírito de Deus habita em mim. Então quem poderá ser contra mim? Você está entendendo? Se a tua vida não está incomodando ninguém, tem algum problema. Se está incomodando, glória a Deus. Tá? Porque quando a luz brilha, a treva se mexe toda. E sempre começa um movimento através de circunstâncias ou pessoas para tentar te caluniar, tentar manchar a tua imagem, tentar descredibilizar você. Tá? Tranquilo. Só que no final, o resultado já está decretado. Que Deus entra em ação, responde, se move e traz vitória. Esses homens fizeram uma lei, conduziram o rei para assinar, porque sabiam que Daniel era consagrado a Deus. E você vê no versículo 10, ele, depois de saber a lei ali que condenava quem não adorasse apenas o rei, ele ficou sabendo daquilo e foi lá para as suas disciplinas espirituais. Gente, versículo 10. Ele vai lá, abre a sua janelinha, voltada para o lado de Jerusalém, que é costume dos judeus, voltado lá para Jerusalém. Ele vai lá e vai orar ao seu Deus, que fazia isso 3 vezes por dia. Ter o seu momento com Deus. E eu pergunto para você, como é que está você nas suas disciplinas espirituais? Daniel se mantinha nessa disciplina. Ele foi lá orar e sabendo que o negócio poderia pegar contra ele. E aí armaram contra ele, prenderam ele, levaram lá. E aquela história que você já sabe da cova dos leões. Todo mundo aqui acho que já sabe, né? Ele é jogado na cova. O rei, quando ficou sabendo, ficou muito chateado, mas ele não poderia ter o decreto revogado. E você já sabe o final da história. Os leões não comeram Daniel. Aqueles que botaram ele lá dentro foram jogados lá dentro e não duraram 3 segundos. E o rei falou, esse Deus de Daniel é o Deus Todo-Poderoso. Vai todo mundo adorar ele agora. Quem no final sai exaltado? Deus. Então, Daniel não afrouxou. Peraí, quer saber? Eu vou orar, vou para as minhas disciplinas espirituais, mas, Senhor, tu sabe, Senhor, eu vou deixar a janela fechada para não dar treta. Não, ele abriu a janela, cara. Vou fazer como eu faço sempre. Eu fico pensando, quantos de nós vai sobrar se Deus permitir o juízo vir sobre o Brasil? Se começar a perseguição de cristão velada, pode acontecer. Ano que vem pode começar. Velada não, explícita. Porque hoje ela já é explícita.
perseguição explícita aos cristãos, de tudo quanto é jeito, que hoje já tem. Eu quero ver quantos vão sobrar. Quantos vão orar de janela aberta, janela fechada? Quantos vão negociar? Que você seja daqueles como Daniel, que continue sendo íntegros, e é por isso que a gente está aqui meditando, trabalhando nessa direção. Daniel era fiel, não era desonesto nem negligente. Qual o testemunho que você dá no seu trabalho? O que as pessoas falam de você? Vou fazer uma pergunta muito forte. O que as pessoas vão falar de você no seu velório, na sua morte? O que as pessoas vão falar de você no seu velório? Se você morrer essa semana agora, eu gosto de fazer essas provocações, eu sou meio doido. Talvez alguns estão pensando aí, essa semana não, eu quero casar. Espera um pouquinho, Deus. Outros devem ter pensado assim, Deus me livre. Ué, você não sabe para onde você vai? E tá tudo certo, se Deus quiser levar, tá tudo certo. A gente tem que crescer nessa mentalidade de eternidade, gente. A gente tem que ser menos terra e mais céu. O que vão falar de você no seu velório? Por favor. Não vou falar isso não. Deixa quieto, não. Não, eu falei, deixa. Não, é que amanhã me afoga, não morre amanhã, não. Brincadeira, claro, né, gente? Se Deus quiser levar, tá tudo certo. Só para descontrair. Tem uma época na igreja aqui que o pessoal morria tudo no domingo, gente. Lá em Shalom, Blumenau, Gaspar e tal, a gente vira e mexe velório na segunda-feira. Tá tudo certo, glória a Deus, né? Só para descontrair um pouquinho. Mas o que vão falar de você no seu velório? Que influência você está gerando na vida das pessoas? O que de bom você está semeando na vida? A começar da sua família. O que seus familiares que mais te conhecem vão falar de você? Quais são as características principais? Que sejam características de Deus. Em nome de Jesus, que você comece a trabalhar a partir de agora na seguinte forma. Quando eu morrer, o que eu quero que falem de mim é que eu era um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, e que influenciei positivamente as suas vidas. Amém? Que assim seja, porque se for nessa direção, o resto tudo vem como consequência boa e natural. Deus respondeu à integridade de Daniel, fechando a boca dos leões. Deus age na vida daqueles que andam na integridade. E aí você vê nos capítulos 7 e 8, Deus trazendo revelações para Daniel. Trazendo mistério, gente, que não trouxe para mais ninguém. E aí eu lembrei daquela passagem lá em 1 Coríntios 4, 1 e 2, que são verdadeiras. Preste atenção. Quando vejo nesses dois capítulos Deus trazendo revelações que já aconteceram, e umas que estão acontecendo, outras que ainda estão para acontecer. Eu me lembro dessa passagem em 1 Coríntios 4, 1 e 2. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Você quer receber a resposta de Deus? Seja fiel a Ele. Não negocie. Não seja 99% de Deus, seja 100% dele. Aí, com essa direção, teu coração vai se mover em direção a Ele e você vai compreender as respostas que você precisará ter durante cada etapa da sua vida, pode ter certeza. Eu sou apaixonado por esse negócio. Eu quero ser daqueles que têm os mistérios de Deus. Quando eu comecei a conhecer Jesus, eu falei, poxa, não dá para viver de outro jeito. Não tenho como. Eu quero ser desses caras aqui, encarregados dos mistérios. Eu quero conhecer os mistérios de Deus. Quero conhecer o coração de Deus. Quero conhecer os pensamentos de Deus. Eu quero saber o que Deus pretende. Como é que eu vou querer outra coisa?
Eu sei que a partir disso vem todo o resto. Todas as minhas decisões serão muito bem tomadas e as consequências, o reflexo vai acontecer na minha vida. Amém? Sim ou não? Que assim seja, que esse desejo seja despertado em você. E aí então nós chegamos no capítulo 9. Capítulo 9 começa assim, no primeiro versículo, se quiser ir me acompanhando e colocando, começa assim, ó, no primeiro ano de Ciro. Isso é importante você gravar. Primeiro ano de Ciro. Aí a gente observa ali no capítulo, você vai ver, eu estou aqui resumindo a história porque a gente quer absorver as características de Daniel. Primeiro ano de Ciro, você vê ali um Daniel que depois de receber as revelações dos capítulos 7 e 8, depois de saber coisas que iriam acontecer, de coisas ruins e coisas boas, depois de ter a noção de muitas coisas, e nesse capítulo 9, ele então lendo a palavra, diga, lendo a palavra, ele então tem revelação do que iria acontecer ali. O número de anos que Deus falou ao profeta Jeremias, ele entende a aplicação daquela palavra, das desolações de Jerusalém, está ali no versículo 2 do capítulo 9. Ele então se inclina para orar. E aí então, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês se lembram no domingo, acho que passado, retrasado, que eu falei que eu imaginei que essa mensagem ia ser um domingo só e depois Deus foi me falando que a gente teria que fazer essa série de 3 mensagens? Sabe por quê? Porque a característica lá no começo que mais me chamou a atenção foi essa que eu vou falar agora. Algo que é central em atrair as respostas de Deus. De tudo isso que nós já aprendemos até agora, se tiver uma coisa que deve ficar carimbado no seu coração, é isso. A gente vê de novo Daniel se movendo com um coração cheio de compaixão pelo seu povo. O versículo 5 do capítulo 9 tem umas palavras-chave. O que Daniel está falando ali? Nós temos cometido pecado e somos culpados. Daniel era um homem íntegro, fiel, excelente, tinha conhecimento de Deus, experiências sobrenaturais que é muito diferenciada. Você está observando a forma como Daniel está orando? Você percebe um Daniel se inclinando e se colocando na brecha pelo povo. Mas não é a primeira vez e nem a última, porque depois, no capítulo 10, você vê a mesma coisa, no capítulo 11, você vê a mesma coisa. Então essa é uma característica de Daniel que nós precisamos absorver, porque se nós crescemos no olhar para o próximo, se nós crescemos no olhar para o nosso povo, se nós procuramos crescer em compaixão, sairmos do nosso quadrado, não ficarmos apenas buscando o nosso próprio interesse, não apenas buscarmos aquilo que nos traz recompensa ou benefício, mas quanto mais nós nos inclinarmos a servir, a ser instrumentos de Deus e também a orar, interceder pelo povo, porque a gente se importa, mais a presença de Deus vem. Aos corações que se importam pelo próximo e que intercedem pelo próximo, pelo seu povo, Deus se manifesta. Deus age. Está esquentando aqui. Gente, ele intercedia com compaixão. Ele não falou assim, ó, Senhor, tem misericórdia desse povo que é pecador. Não, ele falou, nós pecamos, eu faço parte. Eu sou um com o meu povo. Eu sou o corpo. Senhor, nos perdoa.
tem misericórdia de nós, da nossa iniquidade. Nós procedemos impiamente, não demos ouvidos aos teus mandamentos, não demos ouvidos aos teus profetas, está ali no 6. Não demos ouvidos aos teus profetas que falaram em teu nome. Nós somos teimosos, obstinados. Olha a forma de orar. Você vê ali, gente, do versículo 4 do capítulo 9 até o 21 é a oração intercessória compassiva de Daniel para o povo. Só que ele estava numa boa, gente. Ele estava no top. Ele não estava nessa condição. Talvez nem fosse sofrer isso aqui. Mas ele se inclina com esse coração. E Deus respondia de forma magnífica. Eu lembro de Jesus, Mateus 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Se você conhece o Evangelho, você vai ver sempre um Jesus com compaixão do povo. Ele veio por compaixão a mim e a você. Ele nos ama intensamente. E que isso cresça em nós. Outra coisa, Daniel estava lá no quarto dele intercedendo pelo povo, orando. Diga oração. Gente, você quer que o mundo se abra, o mundo espiritual se abra na sua cabeça? Você quer ter revelação da parte de Deus? Intensifique a sua vida de oração, porque oração é o idioma do mundo espiritual. E mais ainda, oração com compaixão move o mundo espiritual, move. Anjos se movem, céus de bronze se quebram, Deus se manifesta, Ele mexe as peças para te colocar em pontos chaves, em lugares específicos, para que você, através do discernimento recebido por Ele, possa agir por Ele, liberando palavra, expressando amor. E a gente vê um detalhezinho. Isso foi no capítulo 9. Aí tu pula para o 10. Olha o começo do capítulo 10. Olha o detalhezinho. Versículo 1 do 10. O que está dizendo ali? No terceiro ano de Ciro. Gente, de novo vou falar uma coisa aqui. Daniel está intercedendo durante quantos anos? Quem é bom de matemática aí? Capítulo 9 começou com o primeiro ano. O 10 começa com o segundo. É o mesmo reinado, tá? Porque ali tem uma aplicação da questão do nome ali, o Dario, o Ciro e tal. Não vou entrar aqui no detalhe, tá? Aí tem teoria que fala que é o governador, tem teoria que fala que é a mudança do nome em função da região e tal. Mas, enfim, a ideia aqui, o central é o seguinte. Daniel continua intercedendo. Daniel continua orando. Daniel continua com o mesmo coração, orando pelo seu povo. E a gente vê lá no capítulo 10, você vê um Daniel entrando em jejum e oração. E aí nós vemos aquela passagem chave no versículo 12 ali, quando o anjo, que é um principado, não é qualquer anjo, é um principado, porque os versículos anteriores ali, versículo 5 do 10, o 6, vai dizendo como é que era a característica do anjo. E ali era um principado, né? Não era um simples anjo mensageiro. Gente, o que é isso? O anjo vem e fala assim para ele. Ai, Jesus, me ajuda. E ele prosseguiu, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento, desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em resposta a elas. Muitas respostas não chegam logo.
Existe uma guerra espiritual. Mas você percebe Daniel orando até alcançar. O anjo traz a resposta para Daniel. Ele teve constância em oração. O coração dele era inclinado a essa oração intercessória, um coração que se portava com as pessoas. E aqui, então, nós vamos terminar trazendo aqui um resumo agora. O que Daniel nos ensina, ou nos ensinou nesses 3 finais de semana? Ele tinha uma mentalidade consagrada a Deus. Vai fazendo a sua análise pessoal. Ele tinha prioridade nas disciplinas espirituais, como nós vimos hoje. Era prioridade para ele, independentemente das circunstâncias. Como é que você vai estar cheio da presença e experiências sobrenaturais sem ter disciplinas espirituais, se você não medita na palavra? Aqui a gente viu Daniel tendo revelação na palavra e também no Espírito. E também na presença do anjo que veio ali trazer resposta. Deus responde de várias formas, mas ele só vai responder se você continuar buscando ele. E você precisa avançar nas suas disciplinas espirituais. Nós aprendemos com Daniel que ele andava em comunhão. Por isso nós andamos em células. Eu quero estimular você a fazer parte de uma célula. Coloque na fichinha, coloca na ficha hoje lá, quero fazer parte de uma célula. Ele andava em intercessão coletiva. Eu faço uma pergunta para você. Você tem um hábito de orar? Primeira pergunta. Segunda pergunta. O conteúdo das tuas orações está ligado mais a você e às suas necessidades? Quantas vezes você ora pela sua cidade? Quantas vezes você ora pela sua família? Quantas vezes você ora pelos seus irmãos? Já parou para pensar sobre isso? Irmãos, estamos aqui aprendendo com Daniel. Essa palavra é para a gente ir para um novo degrau nas nossas vidas. É o que Deus quer para mim e para você. Deus está fazendo algo. Eu quero compartilhar algo muito especial da parte de Deus para as nossas vidas e trazer uma mensagem profética aqui nesse final. Aprendemos também com Daniel que nós devemos ser íntegros diante das provas, confiando totalmente no poder de Deus. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus é poderoso, Nabucodonosor, para nos livrar dessa fornalha aí que você mandou aquecer 7 vezes, tá? Ele é poderoso para livrar. E também, se não livrar, tá tudo certo. Nós não vamos te adorar, não. Manteve firme. Como é que é a nossa postura quando apertam as coisas? Deus está se movendo, hein? Aprendemos também com Daniel que nós devemos estar preparados para as oportunidades que aparecem, e às vezes inesperadamente, e também devemos nos importar com o decreto de morte do próximo. Deixa Deus usar a sua vida. Se incline a servir, a interceder, a orar. Deus quer fazer a diferença na vida das pessoas através de você. E é por isso que nós estamos nos preparando como igreja. E eu quero falar uma coisa para vocês, terminando essa mensagem. Quanto das tuas orações está destinada às necessidades das pessoas? Ao decreto de morte espiritual das pessoas, a começar da nossa cidade. Toda sexta-feira aqui nós oramos, ou quase toda sexta-feira, nós oramos pelas autoridades, oramos pela nossa cidade. Nossa cidade eu acho que é toda sexta-feira. Mas buscamos orar pelo nosso estado, pelo nosso país. E eu sei que às vezes algumas pessoas às vezes não sentem um porquê disso. Isso é um porquê de quem tem um coração cheio de compaixão. A gente vem aqui para orar mesmo sem vontade, sexta-feira, 9 horas da noite, e terça-feira de tarde as mulheres, porque crescemos nesse entendimento. E Deus vai colocando isso. E Deus vai se manifestando, vai se mostrando. Está acontecendo algo que Deus está fazendo aqui.
Deus está preparando agentes do reino do céu aqui. Deus está moldando você. Por isso que você está sentado nessa cadeira. Existe um propósito para a sua vida. Você poderia estar em outro lugar, recebendo umas palavras para te estimular, para você sair daqui, uau, feliz, atender às tuas necessidades. A vida espiritual é muito além disso. Deus está preparando você para você viver níveis de presença e poder muito além do que você tem vivido hoje, de ser verdadeiro encarregado dos mistérios de Deus. É isso que Deus está fazendo na sua vida, por isso que você está aqui nessa cadeira sentado. É por isso que eu estou aqui falando. Existe um propósito, existe um porquê. Eu tenho certeza que todos aqui, sem exceção, mesmo que já tenham sido, mais ainda a partir de agora, serão instrumentos poderosos em Deus para levar vida e vida eterna à vida de várias pessoas ao seu redor. Deus vai usar você em vários lugares. Essa é a mensagem de Deus que é para ser liberada aqui nessa noite. Aconteceu algo essa semana. Em uma semana, sabe essas coisas de aproveitar a oportunidade? Quero compartilhar aqui com você. Deus falou isso comigo hoje de manhã. Essa semana, Deus abriu uma porta para eu liberar a palavra para o presidente da República. Eu creio aqui que a maioria viu. E foi uma coisa assim, bem inesperada. Foi assim, ó. Em uma hora eu fiquei sabendo que eu ia falar com o presidente. Pensa. E semana anterior, Deus usou a nossa vida para falar com o governador do estado. Isso foi, em 5 dias isso aconteceu. E a minha esposa me lembrou, Sérgio, você falou com as 3 esferas de governo que nós fazemos parte. Prefeito, governador e presidente da República. E aí, então, gente, sabe quando eu falo que as palavras que a gente ministra primeiro vêm pra gente? Ainda bem que eu estava preparado para a oportunidade. Porque eu estava com visita em casa, na hora que eu recebi o telefonema, ó, daqui a pouco você daqui a uma hora você vai falar com o presidente. Pode ser, orar com ele, falar com ele, liberar uma palavra e tal. Tudo certo. Eu continuei com a visita. Não fiquei desesperado e... Mas sabe por quê? Vou falar para você, não é porque eu estou preparado, não. Porque eu estava grudadinho no Senhor. E eu estava ali conversando e falando, Senhor, manda a palavra, o negócio é teu, o Senhor que está abrindo a oportunidade. Estou vendo que isso aqui é sobrenatural. Só pode ser sobrenatural esse negócio. Então, é o Senhor que está movendo? O Senhor tem um propósito. Então, mostra o que é para fazer. E fiquei tranquilo. E assim foi. E houve algo bem especial ali. E que depois até recebi ligação lá de Brasília e tal. E assim vai. Eu sei que Deus fez algo específico ali. Houve um porquê de Deus no que foi feito. E eu depois fiquei pensando, cara, por que eu? Porque eu sei que não tem nada de bom. Tem pastor muito melhor que eu, prega muito melhor, tem uma veia profética muito mais forte. Meu, quantos pastores eu conheço? Né? Aí Deus me lembrou, você está vendo que você está ministrando? Nessas 3 semanas que eu estou te falando? Hoje de manhã ele falou comigo. A gente estava conversando sexta-feira, né? Eu falei, olha, eu estou tentando entender ainda o que Deus fez. Hoje, gente, é a confirmação dessa palavra. Deus estava chancelando a palavra dele que está sendo liberada aqui para você. Presta atenção numa coisa. Deus fez me lembrar que a gente tem orado pela nossa nação, pelo nosso estado. O nosso coração não está voltado para o nosso próprio umbigo. E nós, como igreja, temos crescido nessa visão missionária. E ele foi lá e pinçou alguém que estava com um coração como o de Daniel. Ele falou isso para mim hoje de manhã. Porque o coração de você está voltado para isso. A igreja está orando. Não pensa que é o Sérgio, não, tá?
Porque às vezes eu esqueço de orar pela cidade, um irmão vai, levanta e ora. Eu sou falho. Tem nada especial aqui não. Mas uma coisa eu falo para vocês. Quando a gente está junto, a gente aprende um com o outro, a gente fortalece um ao outro. Eu aprendo com o irmão, aprendo com uma irmã, estamos juntos, isso nos fortalece. E escuto o testemunho, isso me estimula a crescer. E assim vai. A diferença é que eu estou com o microfone na mão. Mas eu tenho plena consciência que somos nós, gente. Somos nós, sou eu e você. Você faz parte disso. Você está entendendo isso? Você não está fora do jogo, você faz parte dessa engrenagem. Eu quero te chamar para eu quero trazer você para essa chamada de guerra. Você é importante. Você pode achar que lá onde você está não está acontecendo nada, está acontecendo sim, porque a sua vida pode influenciar uma geração de pessoas. Numa palavra que você fala. E o Espírito Santo falou para mim, tudo isso que vocês têm ministrado, isso que vocês têm meditado, vocês têm procurado viver, a palavra está sendo liberada, tive que pensar vocês estão ouvindo? E a palavra foi liberada lá. Eu sei que teve uma palavra, teve uma frase, que quando eu estava ali liberando, falando, jorrou igual sabe quando abre assim uma cachoeira, ela vem com aquele... Eu senti isso na hora que estava liberando. Engraçado, quando eu senti isso, o semblante do presidente mudou. E independente se você gosta ou não do presidente, a questão é que está em jogo é a nossa nação. A minha vida é tua. E não estou aí para partidarismo político, mas estou aí para a palavra profética que tem que ser liberada. E eu senti que houve algo de Deus ali, depois tive uma confirmação. E aí Deus me falou, vocês estão no caminho certo. Continue assim. Mas fala uma coisa aqui que é o que eu vou falar agora. Nós precisamos avançar em viver esses pontos que nós falamos aqui. Se você quiser lembrar, pegue essa mensagem de novo no YouTube, assista de novo, coloca lá no 1.5, 2.0, ouça de novo, tá? Para você meditar e trazer para a sua vida, gente. Por quê? Porque se você está aqui ouvindo essa palavra, você não está à toa, não. Você não veio aqui à toa hoje, não. Deus quer fazer algo através das nossas vidas. E é uma obra de salvação nessa cidade. E Deus está mobilizando a questão das células de casais, células mistas, células de jovens. Células são agências missionárias. Estamos nos fortalecendo na palavra, nas células estamos nos firmando na palavra. Nesse tempo agora, crescendo na saúde, na alma, em momentos e momentos em outras áreas. E assim Deus está construindo um mapa de guerra para a gente ir só avançando e vencendo. Essa é a palavra que eu quero liberar para você nessa noite. E que ela alcance teu coração para que você não fique alheio. E termino com o final de Daniel aqui no último capítulo, preste atenção. Versículo 1 a 3 de Daniel. Grave bem, preste bem atenção nessas palavras. Versículos 1 a 3 de Daniel 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, que é o livro da vida, será liberto. Está falando do final dos tempos, está chegando, nós estamos batendo na porta desse tempo. Nós estamos batendo nessa porta nesse tempo. E por isso que Deus está chamando um exército, homens e mulheres que se importam, homens e mulheres que vivem em integridade, homens e mulheres que vivem de forma honesta, homens e mulheres que vivem disciplinas espirituais, homens e mulheres que vivem em comunhão, em intercessão coletiva, em discipulado, homens e mulheres que querem trazer o céu para a terra, homens e mulheres que se importam com o que estão se perdendo, estão morrendo e indo para o inferno. Nós temos um nome escrito no livro da vida e seremos libertos. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, diga eu, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios, diga eu, aqueles que são sábios
reluzirão como o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça, aqueles que conduzem muitos à justiça, serão como as estrelas para todo o sempre. Versículo 10. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios sim. Versículo 13 para fechar. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Aleluia! Vamos seguir o nosso rumo. Vamos fazer, para Jesus é mais forte. Fique de pé então, fique de pé, vamos orar. Enquanto a você, siga o seu caminho até o fim. Siga debaixo dessa palavra profética liberada nessa noite. Guarde essa palavra para o resto da sua vida. Não tem a ver com você ou com as suas dificuldades, com as suas limitações. Tem a ver com um propósito, porque homens e mulheres de Deus se movem não por benefício, mas por propósito. E é nesse propósito que nós vamos nos mover. Porque quando caminhamos como Daniel caminhou e nos ensinou até agora, nós vamos avançar, nós vamos ver milagres acontecendo, nós vamos ver anjos se movendo, nós vamos ver os caminhos de Deus aparecendo, as respostas vindo e a vontade de Deus prevalecendo. Que assim seja na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos.